respeito de regência verbal. Regência verbal inclui um dos principais verbos de uso praticamente diário e que nós eventualmente cometemos erros, tidos como erros graves. Saber utilizar-se bem da regência, saber falar um português correto quanto à regência verbal, é uma marca de altíssima competência. Então guarde bem os verbos que eu vou colocar, preste bem atenção na forma exata de utilizá-los e principalmente comece a observar que a maioria dos testes de concurso e vestibulares se baseiam nesse assunto. Comecemos pelo verbo abraçar. Você pode colocar o verbo abraçar de 3 maneiras. Você pode colocar o verbo abraçar como envolver nos braços, que é aquele abraço gostoso que a gente dá em uma pessoa querida. Quando você usar o verbo abraçar nesse sentido, não coloque preposição. A filha abraçou a mãe. Repare, a filha abraçou o pai. Esse aí não é preposição, é apenas um artigo. Já, eu também posso usar o verbo abraçar no sentido de agarrar-se, que é aquele abraço mais forte, aquele abraço mais gostoso. Então a gente pode chegar e dizer, abraçou-se a mãe. Quando o verbo abraçar significar agarrar, note, ele já vai apresentar a preposição. A filha abraçou-se ao pai. Olha como esse A realmente tem o fenômeno da crase dentro dele. E além, não se esqueça disso, além de colocar o verbo com a sua devida preposição, ele passa a ser um verbo pronominal, isto é, ele passa a ter 2 pronomes. Então eu digo, a filha abraçou-se a mãe, e nunca a filha abraçou a mãe, ou a filha abraçou-se mãe. Não existe isso. Ou você coloca sem preposição, ou você coloca com preposição e o pronome. Você diz, eu abracei você, ou eu me abracei a você. Percebeu? Botou a preposição, bota o pronome. Ou bota os 2, ou não bota nenhum dos 2. Existe uma terceira maneira de usar o verbo abraçar, uma maneira um pouco mais culta, que é o abraçar no sentido de seguir, adotar uma carreira, adotar uma profissão. Quando eu falo, a filha abraçou a carreira da mãe, isto é, a filha abraçou o trabalho, abraçou a profissão. Nesse caso ele será um transitivo direto, tendo apenas um objeto direto, não coloque preposição aí. O verbo agradar é um verbo que admite também 2 possibilidades. No sentido de fazer carinho, acariciar, fazer uma carícia, ele é apenas transitivo direto. Então, quando eu digo que a filha agradou a mãe, ela fez um carinho, ela fez uma carícia à mãe. Porém, quando eu digo a filha agradou a mãe, e aí coloco o acento grave, muda o sentido. Não é mais um carinho, e sim o sentido de ser agradável, pessoalmente, satisfazer, deixar a pessoa feliz. Então não esqueça, colocou a preposição, mudou completamente o sentido. Vamos dar uma outra dica. Você sabe que os objetos diretos podem ser substituídos pelos pronomes o, a, os e as, não é verdade? E que os objetos indiretos podem ser substituídos pelos pronomes lhe e lhes. Então quando eu falo a menina agradou a mãe, eu vou dizer a menina agradou-a, porque mãe aí funciona como objeto direto. Porém, quando eu digo a filha agradou a mãe com acento grave indicativo de crase, eu tenho um objeto indireto. Então a forma correta de falar é a filha agradou-lhe. Vamos colocar na cabeça uma coisa? Objeto direto, sempre o, a, os e as. Indireto, sempre lhe e lhes. Só guarde uma coisinha porque daqui a pouco eu vou precisar. O lhe e lhes substitui objetos indiretos. Tudo bem? Mas esses objetos indiretos, preste muita atenção, precisam ser pessoas. Já já você vai entendendo. O, a, os e as substitui objeto direto, sejam pessoas, sejam coisas. Agora o lhe e lhes só substitui objeto indireto, pessoa. Já já falaremos disso. Verbo ansiar, 2 sentidos. Um sentido mais raro, de pouco uso. O verbo ansiar no sentido de causar angústia, angustiar. Nesse caso ele é apenas um transitivo direto. A prova ansiava o aluno, a prova deixava o aluno ansioso. Já o rapaz ansiava por uma vida melhor, aí é o verbo ansiar no sentido de desejar, e o verbo ansiar no sentido de desejar é um transitivo indireto e pede preposição por. Olha bem a preposição, hein? Ansiava por uma vida melhor. Alguns gramáticos admitem a preposição a. O rapaz ansiava a uma vida melhor. Mas o por ainda é a melhor preposição.
O AOZA substitui direto, lhe substitui indireto. Falei ou não falei? Legal. Lá em cima, a prova ansiava o. É ou não é? Agora aqui embaixo, é pessoa? Não, né? Se não é pessoa, eu não posso botar um lhe. Se eu colocar o lhe aí, eu estou errando. Então o que é que eu faço? Eu coloco o pronome ele, ela, eles ou elas com a preposição que o verbo pede. Se eu perguntasse para você, o rapaz ansiava por uma vida melhor? Você vai responder, sim, o rapaz ansiava por ela, e não o rapaz ansiava lhe, porque o lhe só substitui pessoas. Tudo bem? Guarda mais uma coisinha. O lhe só substitui pessoas, e ainda por cima, quando essa pessoa vier regida por uma preposição a. E aumentou o problema? Não, não aumentou, presta atenção. O a, os e as pode colocar em qualquer coisa ou em qualquer pessoa que funcione como objeto direto. Já o lhe e lhes só para pessoas e que peçam preposição a. Bacana? Vamos em frente? A gente vai aprendendo com calma. O aspirar tem dois sentidos, olha que belezinha. O primeiro, aspirar no sentido de respirar. Aspirar no sentido de respirar, cheirar. Nesse sentido, ele é um transitivo direto. Já aspirar no sentido de desejar. Nesse caso, ele é um transitivo indireto e pede preposição a. Então, se você reparar no primeiro, eu posso trocar por um o, é ou não é? O rapaz aspira-o, tá? E no segundo caso, será que eu posso trocar por um lhe? Não, cargo não é pessoa. Aí eu tenho preposição a, mas cargo não é pessoa. Então, como é que eu falo? Isso, o rapaz aspirava a ele. Tá bom? Estamos começando a entender bem? Então chegamos no verbo mais importante que nós temos. O assistir no sentido de ver, apreciar, é sempre transitivo direto e sempre pede preposição a. Eu gostaria de coração que você mostrasse para mim que você está não só entendendo essa aula, como está usando. Então essa aula vale o preço dela no momento em que você sai por aí dizendo essa frase corretinha. Eu assisti ao filme. E não ontem eu assisti um filme. Diga ontem eu assisti a um filme. Coloque sempre a preposição a quando o verbo assistir é um verbo que indica ver, apreciar. Porque ele é transitivo indireto e a preposição a é obrigatória. Posso dizer eu assisti-lhe? Claro que não. Porque filme não é pessoa. Então você vai dizer eu assisti a ele. Pronto, você está pegando o jeito. Sentido de ajudar, isto é, cuidar de uma pessoa que está doente. Você tem duas opções. Ou você diz, o médico assiste o doente, ou diz o médico assiste ao doente. E na troca? Na troca está correto, claro. Quando eu digo assiste o doente, assiste o, objeto direto. Quando eu digo assiste ao doente, eu digo assiste-lhe, porque agora eu tenho doente pessoa e ainda com preposição a, entendeu? Então o lhe, ele só pode substituir pessoa, que funcione como objeto indireto, com preposição a. Ótimo, vamos em frente. Eu posso chegar e dizer, tal decisão assiste ao rapaz. Note que tal decisão é o sujeito da frase. E o verbo assistir aí significa caber, ter por direito. Tal decisão cabe ao rapaz. Olha como aqui eu posso trocar tranquilamente por um lhe. Tal decisão assiste-lhe. Claro, porque rapaz aí é objeto indireto, rapaz aí é pessoa e a preposição é a. E por último, um uso bastante raro. Eu assisto em Florianópolis, significa eu moro em Florianópolis. O verbo assistir pode ser usado no sentido de residir, morar. Nesse caso ele é intransitivo e esse em Florianópolis é um adjunto adverbial de lugar. O chamar tem um sentido muito interessante, que é o sentido de convocar, fazer vir. Nesse caso você pode usá-lo como transitivo direto ou como transitivo indireto. Quando usá-lo como transitivo indireto, use a preposição por. Então diga chamei você e chamei por você. Claro que a troca você já sabe. No transitivo direto, chamei o. No indireto, chamei por ele. Bacana? Ótimo. Já no sentido de apelidar, qualificar, você pode construir de 4 maneiras diferentes. Olha que coisa bem interessante. Ele pode ser direto, olha lá, as duas primeiras, chamei você, e ele pode ser indireto com preposição a. Chamei a você, percebeu? E esse idiota que aparece nas 4 frases? Esse idiota que aparece nas 4 frases é um predicativo do objeto, que pode vir com ou sem preposição. Está muito atrapalhado? Não está não. Ó, olha a primeira frase.
verbo transitivo direto, chamei você. E o idiota, predicativo do objeto sem preposição. Segunda frase, verbo transitivo direto, ó lá, sem preposição. E o predicativo do objeto com preposição. E terceira e quarta frase, verbo transitivo indireto com preposição a e o predicativo com ou sem preposição. Então você tem 4 maneiras. Isso é complicado, porque eu posso ter uma questão do tipo assinale a incorreta, onde eu coloco A, B, C e D para essas 4 frases, e na letra E coloco um erro assim bem sutil, e muita gente vai pensar que uma das 4 está errada, e não, hein? As 4 estão certas. Verbo custar, se você quer falar um português correto, bote na sua cabeça o seguinte, pessoa não custa. Se pessoa não custa, essas 3 frases estão erradas. Eu nunca posso ter com o verbo custar sujeito pessoal. Nós custamos, eu custava, eles custarão, completamente errado. Então, como é que eu faço? Primeiro, eu tiro o nós da sua função de sujeito e coloco o nós em função de objeto. Quer dizer, nós custamos? Eu digo custou a nós. Transitivo indireto, objeto indireto, custou-nos. E uso como sujeito a segunda oração. Se o verbo é o verbo custar, o sujeito é aquilo que custa. Sair de casa custou a nós. Olha que interessante como é que se fala isso. Sair de casa custou a nós. Sujeito sair de casa, custou, transitivo indireto, esse nos, objeto indireto. A preposição a que aparece aí é opcional. Eu não gosto muito de usá-la porque sair de casa é função de sujeito e o sujeito nunca pode ser preposicionado. Mas como o sujeito é uma oração toda, alguns gramáticos permitem a presença da preposição. Então você pode dizer custou-nos sair de casa, como pode dizer custou-nos a sair de casa. Como ficaria a segunda? Repare. Coloco o verbo sempre na terceira pessoa do singular. Olha lá, custou, custava. Pego o sujeito, transformo em objeto, custou-me. E pego a segunda oração e transformo em sujeito. Aprender a matéria custava a mim. Bacana? E a terceira frase, como é que fica? Coloco o verbo na terceira pessoa do singular. Custarão, terceira do singular, custará. Uso o eles como objeto, então lhes a devolver o dinheiro ou devolver o dinheiro como sujeito. Só que repare, o verbo custar está no futuro, então agora acontece aquele fenômenozinho da mesócrase. Custar-lhe-á, custar-lhes-á devolver o dinheiro. Devolver o dinheiro custará a eles. Verbo esquecer e verbo lembrar, eles funcionam do mesmo jeito. Observe o esquecer. Você pode simplesmente chegar e dizer esqueci seu nome, nesse caso ele é um transitivo direto, ou dizer esqueci-me do seu nome. Nesse caso ele é transitivo e direto. O que é que você precisa guardar? Você precisa guardar que quando você usa a preposição, você tem que usar o segundo pronome. Ou usa os dois ou não usa nenhum. Por isso a última frase que você está vendo, esqueci do seu nome, ela está errada. Ou eu falo esqueci seu nome, ou eu vou dizer esqueci-me do seu nome. Olha como é que eu falo então. Esqueci seu nome, não pus preposição, não pus pronome. Ou esqueci-me do seu nome, pus preposição, pus pronome. Entendeu bem? Agora, observe a terceira frase. Ela é um caso raro. Eu não quero dar a entender que eu fui o culpado do esquecimento. Então, sabe o que eu faço? Eu uso o nome como sujeito do esquecimento. Assim, essa frase quer dizer que o seu nome é que esqueceu a mim, e não eu a ele. É um uso bastante raro, mas também possível do verbo esquecer. Faça os exercícios e confira o gabarito.